Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos ver a função xtexto. Para que ela serve? Ela serve para nós extrairmos os números, fontes, letras da nossa tabela de forma rápida, fácil e simples. Temos uma tabela aqui de exemplo para nós utilizarmos a função xtexto, sendo ela o nosso primeiro critério extrair os três primeiros números de um CPF, também o final do CPF e também tirar todos os pontos e traços dentro do CPF. Em alguns relatórios empresariais, essa função é utilizada para remover pontos e traços de um CPF para ser adicionado em um banco de dados que faça isso automático para integração de outro sistema. Então, vamos aprender a extrair esses números agora. Aqui, vamos aprender a extrair os primeiros números do CPF. Eu vou colocar aqui o sinal de igual, apertar aqui para procurar a nossa função xtexto, essa função, e aqui ele já me pediu o texto que eu quero extrair. O texto que eu quero extrair, no caso os números do CPF, é essa primeira linha. Eu vou clicar aqui na minha primeira linha, ponto e vírgula, número inicial. Da onde eu quero começar a extrair os números? Eu quero começar da minha primeira caractere. Então, é sempre o número 1 que vamos extrair. Vou colocar aqui, minha primeira caractere, ponto e vírgula, e agora o número de caracteres que eu quero que extraia. Lembrando que quando tem espaços ou pontos, isso também no Excel é contado como uma caractere. Só que no caso, no início, eu vou contar uma caractere, duas e três. A minha quarta caractere seria um ponto, e quando formos extrair todos os números, aqui o nosso número 4 vai ser a nossa quinta caractere. Então, eu vou pôr aqui o número 3 que eu quero extrair, da minha primeira caractere até a minha terceira. Vou fechar parênteses e dar um Enter. E aqui, consegui extrair, sem o ponto, minhas três primeiros números do CPF. Como fazemos para extrair o final? Apenas o 01. Vamos colocar aqui a função xtexto novamente. Vamos colocar o texto que queremos extrair, ponto e vírgula, caractere inicial. O inicial que vamos extrair dessa vez está aqui no nosso finalzinho. Como fazemos isso? Vamos contar aqui do 1 ao 3 tem 3 caracteres. O ponto é 4, o 4 é 5, 6 e o número 6 é 7. O 7 é 9, o 8 é 10, o 9 é 11 e o ponto é 12. Então vamos extrair a partir da 13. Vamos extrair da 13ª caractere. Vou colocar aqui o número 13, ponto e vírgula. Quantas casas eu quero extrair depois do número 13? Eu quero extrair apenas duas. Então eu vou pôr o número 2, vou fechar o parênteses e dar um Enter. E assim eu extraí os dois últimos números do CPF. Lembra que algumas aulas passadas nós aprendemos concatenar? Essa função será importante hoje para nós usarmos junto com a função nossa do xtexto para extrair todo esse conjunto de números, concatenando e usando a função xtexto. Vamos aprender agora extrair os pontos e também os traços do número. Vamos iniciar com a nossa função xtexto novamente. Vamos clicar aqui no texto que deve ser extraído, ponto e vírgula, caractere inicial. Vamos colocar que vamos começar a extrair da nossa primeira, ponto e vírgula, termina na terceira. E agora, o que eu faço? Como é que eu continuo a fórmula para continuar extraindo? Nós fechamos o parêntese, vamos apertar Shift 7 no nosso teclado para colocar o símbolo de concatenar, o E comercial. Feito isso, vamos digitar aqui sem colocar o sinal de igual, o xtexto novamente. Coloquei o xtexto, me pediu o texto, vou clicar no texto novamente. Cliquei no texto, vou clicar em ponto e vírgula, número inicial. Dessa vez, o número inicial que vamos extrair é o 4. O número 4 está em qual posição? Vamos contar? 1, 2, 3. O ponto significa um caractere, então o nosso número 4 está na quinta posição. Vou colocar o número 5, ponto e vírgula, e depois desse caractere, quantos caracteres queremos extrair? 4, o 5 e o 6. Então será 3 caracteres. Coloquei aqui 3. Vamos fechar o parênteses e vamos apertar Shift 7 novamente no nosso teclado para concatenar. Depois que colocamos o sinal de concatenar, vamos digitar a função xtexto novamente. Vamos clicar aqui no nosso texto que vamos extrair, ponto e vírgula, número inicial.
O nosso número inicial dessa vez é o número 7, é do 7 em diante que queremos extrair. Então, eu sei que até no meu número 4, ele conta como 5 caracteres. 6, 7, 8, 9. O número 7 está na nona posição. Vou pôr aqui o número 9, ponto e vírgula. Quantos caracteres depois desse número 7 eu quero extrair? Eu quero extrair o 7, o 8 e o 9. Então, eu vou pôr o número 3 para extrair. Depois disso, vamos fechar o parêntese. E agora, vamos colocar o E comercial novamente para extrair o final. Nós podemos muito bem pegar a fórmula que está aqui do xtexto, aqui no nosso final do nosso CPF, e também começar com os 3 primeiros aqui que nós colocamos na nossa fórmula. Mas caso nós precisamos fazer isso de uma vez só, tiver um relatório, um documento, como essa aqui é uma aula, nós aprendemos aqui os 3 primeiros e o final. E agora vamos digitar a mesma fórmula que digitamos aqui no final, vamos digitar aqui também para obter o final do número sem pontos ou qualquer tipo de traços. Concatenar xtexto, cliquei aqui em xtexto, vou clicar no texto que vai ser extraído e vou colocar um ponto e vírgula. Número inicial, o número 0 nosso encontra na 13ª posição, como vimos aqui no final do final do CPF. Coloquei aqui, ó, número 13, ponto e vírgula. Quantos números depois do número 13? 2, que tem o 0 e 1. 2, vamos pôr aqui, número 2. Fechei o parêntese e notem, olha o tamanho dessa fórmula para extrair tudo. Então, vamos dar um Enter. E aqui temos o nosso número de CPF sem pontos e sem traços. Por que isso é importante? Quando temos uma lista pequena, é muito fácil você pegar aqui e apagar os pontos e números que contém dentro de um CPF aqui para você limpar isso e montar um relatório. Mas supondo que você está trabalhando com um banco de dados enorme e foi solicitado para você um relatório que você tem que remover todos esses pontos e traços do CPF, porque o sistema que vai ser integrado, esse banco de dados, ele não permite pontos e traços, porque o sistema ele já tem um sistema automático com pontos e traços e você precisa fazer essa limpa. Então, podemos usar essa função aqui de extrair o texto para manter os números do CPF extraídos de forma limpa. E agora, como é que fazemos isso para todas as colunas? Vou clicar aqui, ó, 2 cliquezinhos, já trouxe para mim todos os primeiros números. Vou dar mais 2 cliques aqui. E aqui eu tenho toda a minha lista completa de todos os CPFs extraídos sem pontos ou traços. Então, pessoal, mais um exemplo bem prático e bem útil na nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula.